Fica bacana. Não ajudou nada. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, alunos da História da Educação, terça-feira à noite, alunos da FAM. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Olha como é que muda a impostação da voz, Ana. Quem está assistindo a gravação não deve estar entendendo nada, mas a gente já bateu um grande papo fora aqui da gravação. Eu tô com a Hanna, tô com o Rafa, a Rafaela, e tô no aguardo aqui do Guilherme Augusto, tô no aguardo do Murilo Santos, tô no aguardo da Nayara. Eu não sei se vão permanecer conosco no curso ou não. Ô, Hanna, agora aqui na gravação, eu queria que você fizesse uma apresentação para mim, rapidinho. Quem é você? O que você faz? O que você está estudando? O tempo é seu, Hanna. Meu nome é Joiciele, né? Meu apelido é Hanna. Estou fazendo biologia em licenciatura, estou indo para o último semestre, no caso, o sexto, né? Meu objetivo é virar professora também em questão para crianças de ensino fundamental e ensino médio, do ensino público, e eu estou com meus 23 anos. É só isso. Que coisa bacana. Sabe que quando... Bom, deixa o Rafa se apresentar. Eu vou falar da minha formação também. Ô, Rafa, você está disponível aí, Rafa? Opa, tô sim. Você consegue se apresentar para mim? Dar um geral quem é você? Boa noite, pessoal. Me chamo Rafael. Eu curso biologia já tem um tempinho. Eu fiz o bacharelado, tranquei. E atualmente eu iniciei querendo concluir a licenciatura, porque eu tenho uma grande paixão em dar aula. E estamos aí, querendo aprender, com muita sede de conhecimento e tá interagindo com todo mundo. Que semestre que você tá? Então, eu tô entre o quinto e o sexto. Provavelmente esse ano eu me formo, se Deus quiser. Caramba, que bacana. E qual a sua idade? Eu tenho 24 anos. 24. Deixa eu contar uma coisa para vocês, um pouquinho do meu histórico. Obrigado, viu, Rafael? Um pouquinho do meu histórico. Eu sou o Jefferson, sou professor de vocês de História da Educação, estou alocado nas turmas de engenharia. Eu tenho muita aula lá de cálculo, matemática aplicada, informática, estatística. Já dei aula de desenho, já dei aula de cálculo numérico, já dei aula, nossa, da disciplina de vocês, no curso de vocês, algumas matérias, tá? Eu leciono desde 1992. Vocês não eram projeto ainda. Desde 1992 eu leciono e comecei a minha carreira de um jeito bem engraçado, né? Eu fazia Senai, a primeira coisa mais séria na minha vida foi com 14 anos, eu fazia Senai na Rede Ferroviária Federal. E eu era metalúrgico lá. Então, do ano de 88 ao ano de 1990, eu estudei no Senai e posso dizer para vocês que acho que todo adolescente devia passar por lá. Não sei se você fez, Rafael, ou mesmo você, Hanna, mas acho que todo adolescente devia passar pelo Senai, sabia? É uma formação de caráter que a gente tem para os adolescentes. E no mundo como a gente vive ultimamente, né, em que tá tudo na mão do adolescente e escolhas ruins até, o Senai é uma boa. Então, para quem tem sobrinho, para quem tem filhos, pensa nisso aí. Ele vai te dar a primeira profissão, o primeiro contato com profissão. Então, eu lembro que com os meus 14 anos, ali, 15 anos, acordava super cedo, pegava trem, ia pro Senai, passava a manhã inteira lá. Manhã não, à tarde, perdão, um período inteiro, manhã e tarde lá com eles, metade do tempo estudando, a outra metade em oficina, aprendendo um ofício, uma profissão, e à noite eu voltava pro meu ensino médio. Então, eu passei o meu ensino médio todo assim. E quando eu terminei o Senai, eu terminei também o meu terceiro ano do médio. E aí, eu tinha que ir para a profissão, né? Eu era metalúrgico no Senai. E numa época que metalurgia dava uma grana bacana, né? E aí eu fiz alguns bicos, e ao mesmo tempo, logo que eu saí do ensino médio, eu prestei meu vestibular para algumas áreas. Então, eu prestei para Química, na Faculdade Oswaldo Cruz, que era uma puta faculdade de nome na época. Prestei Matemática na FMU, prestei Ciências com Matemática na Faculdade Renascença, uma faculdade de judeus ali no Bom Retiro.
Prestei uma FATEC depois e uma FUVEST, só que a FATEC, que era as únicas gratuitas, né, eram FATEC e FUVEST. FATEC eu ia fazer alguma coisa na área de desenho arquitetônico, na área de desenho que eu gostava, né, que eu tinha aprendido no Senai, desenho técnico. E na FUVEST eu acho que era matemática também, se eu não estou enganado. Tomei 2 paus grandes assim que não fui nem ver o resultado de lastimável a minha prova. E numa época que era muito concorrido, bem puxado. Eu não estou tentando minimizar o meu fracasso lá atrás, não, porque realmente foi um fracasso feio. Mas era uma concorrência ferrada, ferrada. Então, me vi fazendo faculdade particular, né? Igualzinho vocês, me vi fazendo faculdade particular. E aí eu tinha que escolher. Eu passei nas faculdades, né? Passei na FMU como matemática, passei na química, biologia. A gente fazia matemática com biologia, Ana, lá na Oswaldo Cruz. E fazia, começava com ciências, matemática no Renascença, nos 2 primeiros anos, e depois escolhia se ia para matemática ou se ia para biologia. E só que no final desses 2 anos, a gente já tinha um diploma. Então, eu entrei na faculdade em 91, no Renascença, faculdade de judeus que eu escolhi. Foi um ano maravilhoso, porque eu pude, culturalmente, crescer muito como pessoa. Eu vinha da religião católica, estudando numa faculdade de judeus, e as minhas 2 melhores amigas, minhas companheiras de trem, no percurso, morava em Franco da Rocha na época, minhas companheiras de trem, uma morava em Franco da Rocha, a outra morava em Pirituba, eram, simultaneamente, uma Hare Krishna e uma evangélica. Sente a pegada. Olha que coisa maluca. Um católico, professor de catequese, por isso que você está brincando de senhor aí, Hannah, eu tô brincando, vocês não estão percebendo, mas a gente já conversou uma meia hora aqui antes da gravação, por isso que eu tô já íntimo da Hannah, que a gente já brincou muito. Então, Hannah, era eu, catequista, uma evangélica, uma Hare Krishna, numa faculdade de judeus. Então, a gente fez uma imersão na cultura deles, visitou sinagoga, lemos os livros deles. Foi, assim, enriquecedor culturalmente e com uma visão de professor que me deu ali. E uma das vantagens que tinha na época, que vocês não têm hoje, era que com 2 anos, Rafa, a gente conseguia um diploma que era a tal da licenciatura curta, chamada licenciatura curta. O que é a tal da licenciatura curta? Ela me permitia lecionar, com 2 anos de faculdade, ela me permitia lecionar para todo o ensino fundamental, que para nós, na época, era de 5ª a 8ª série. Ah, tá entrando a Helena aqui. A Helena não é minha aluna. Bom, tudo bem. Ô, Hanna, deu uma travada aí, não? A minha tela deu uma congelada aqui. Não, professor, tá normal. Tá Deixa eu assim. só falar deixa eu falar com a Helena rápido. Oi, Hanna, te cortei, perdão. Ô, Helena, você se chama Helena mesmo? Pergunta maluca, né, para quem tá assistindo aí. Oi, professor. Então, o meu nome é composto, mas a minha preferência é que eu seja chamada de Helena, por favor. Helena, quem é você? Fala seu primeiro nome. Hannelore. Nossa Senhora. Ó, você não tá na minha turma. Não é Nossa Senhora por causa do nome, não, tá? É Nossa Senhora porque você não tá na minha lista aqui. Tá bom. Mais uma. Você não tá em História da Educação hoje, pelo jeito, né? Não sei, porque eu recebi um e-mail de que sim, eu estaria. Um e-mail? Da FAM. É porque eu tô Tá, perdida, né? Na verdade, eu entendi. tô perdida. Faz o seguinte, Helena, fica aqui comigo e depois a gente vai tentar resolver esses perrengues aí, tá bom? Tá bom. Caso você não seja minha aluna mesmo, eu vou ter o prazer de bater um papinho contigo essa noite aqui. Ô, professor, Oi, para não interromper sua aula, qual é essa aula mesmo aqui? é História da Educação. Então, eu tô aqui. Como é o nome do senhor? Peraí. Jesus, Jeová, Deus, como você Ai, quiser. peraí. Mas para mim aqui é Jefferson, tá? Professor Jefferson. Ai, professor, não é essa aula, não, é verdade. É história da educação, mas é outro rolê, desculpa. Imagina. Tchau, desculpa Tchau. mesmo. Imagina. Fica bem. Boa noite.
Ó, então é assim, Hannah e Rafa, é muito engraçado esse primeiro dia, né? Esse primeiro dia é bem legal. E assim, com 2 anos, então, de estudos, a gente poderia dar aulas na época de quinta a oitava séries. Seria um sexto ano a nono ano hoje no ensino atual, né? Já pensou, vocês com 2 anos podendo lecionar para ensino fundamental? Seria maravilhoso, né, Hannah? E Rafa? Seria lindo, né? Não ter que obrigatoriamente fazer os 4. E eu não fiz os 4. Não fiz. Como eu já lecionava, eu fui lecionar na rede estadual e entrei na rede estadual em 1992, já no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a lecionar. Eu percebi que o Estado admitia a gente naquela época, e é um pouco de história da educação também, né? O Estado admitia a gente naquela época sem precisar do concurso público, a gente entrava como. Não era professor temporário, teoricamente era um professor temporário, mas a gente poderia assumir as aulas sem o concurso público, e esse concurso público viria depois com o tempo, e veio depois com o tempo. E ao mesmo tempo, só que o concurso público ele era para quem tinha a licenciatura completa, tá? Então eu poderia lecionar, mas eu não poderia ser concursado, porque eu teria que ter completado os 2 anos para ser um licenciado, chamado de licenciado completo ali. E aí eu percebi que eu, com essa licenciatura curta, eu poderia continuar lecionando, não precisaria dos 2 anos. E aí, qual era a minha mentalidade na época? Eu falei, bom, eu começo a lecionar, junto uma grana, e vou, sim, efetivamente, fazer a faculdade daquilo que eu realmente quero fazer na vida. E o que eu queria fazer na época era arquitetura, ou alguma profissão voltada para a informática. Então, eu lembro que no ano de 95, eu comecei uma outra graduação, que era a graduação de analista de sistemas. Aí eu já fui para a Unip, fazer análise de sistemas, que era o que eu achava que ia me dar muito dinheiro, ia me tornar milionário, e eu não precisaria continuar na educação. Só que, enquanto eu fazia a faculdade de análise de sistemas, eu continuava lecionando. E chegou um momento em que eu tinha que decidir se eu ia para os estágios da área de informática ou continuava dando aula. E na época, fazer os estágios faria com que eu recebesse menos do que eu ganhava como professor do estado. Qual foi minha escolha? Não fazer os estágios. Então eu acabei abrindo mão, fiquei com um diploma de analista de sistemas, não atuei como analista porque eu não queria ganhar menos, porque eu era professor e já não ganhava bem, né? Ia ganhar menos ainda. Então, fiquei com receio, medo mesmo de ganhar menos e continuei lecionando. Aí vocês vão falar para mim, poxa, Jefferson, você vacilou, né? Porque era o momento de você se jogar e depois ganhar mais, né? Numa outra carreira. Só que quem leciona, e acho que vocês passaram pelos estágios, Ana, Rafael, vocês passaram pelos estágios, não? Não, provavelmente eu vou fazer o online mesmo, professor. Cara, se vocês pudessem sentir o que é Eu fiz segurar um tempinho de estágio. Ah, ó, o Rafa fez. Presencial, né, Rafa? Isso, presencial. Ô, Rafa, vou deixar você falar, então. Fala da sensação, como é? Então, cara, a gente vai com muito ânimo, muito. É que eu fiz parte de 2 projetos. Fiz parte do estágio obrigatório e fiz parte do PIBID. No estágio obrigatório é só um observador que ficava anotando e não podia participar tanto. E no PIBID eu já tive uma responsabilidade bem maior. E a gente vai com muita sede ao pote, querendo abraçar o mundo e tentando ajudar todo mundo, mas é muito desafiador, cara. Quando a gente senta ali e vê o que espera mesmo, é muito desafiador. A gente acha que pode abraçar o mundo, mas é complicado. Tá, você falou de um choque, né? É bacana esse choque também. A Hannah deu uma tremida lá, deu pra perceber na câmera dela aqui. A Hannah tremeu. Lógico que não. Geralmente eu escutei os meus amigos que se formaram ano passado, eles. Deixa eu mostrar alguém pra vocês rapidinho que vai aparecer nas nossas aulas quase o tempo todo, ó. Esse ali.
Ele e a irmãzinha dele vão atrapalhar minha aula em alguns momentos, tá? Esse é o Jack Daniels. Pode continuar, Hannah, perdão. O pessoal que se formou ano passado, eles fizeram um estágio, aí eu sempre questionava, né? Porque muitas vezes tem pessoas que falam que é dureza, né? Tem aquelas pessoas que já falam que não, é algo que você vai pegando só um pouco mais de prática. Eles já falaram, eu escutei 3 visões diferentes, eram 3 pessoas que fizeram estágio em escolas diferentes, uma particular, outra pública, e aí a gente conseguia identificar a diferença de uma outra, né? Porque a forma que eles falavam, né? Tanto em questão de parte da sociedade, aonde é em questão de classe social, né? Tem também aquela questão onde o material que uns têm, outros não têm, né? E às vezes tem uns que é mais carente, tanto em questão de ensino, conhecimento, a parte também de professores, porque a gente pode ver que muitas vezes tem muitos professores, né? Mas tem muito professor também que falta. Às vezes, até uma amiga minha chamada Fernanda, ela estava falando como que acontecia no estágio dela, o que os professores faziam, né? Ela ficou com uma professora, onde essa professora, ela meio que olhava os estagiários como se eles fossem inimigos, sabe? Que aquela parte de, vai pegar meu cargo, sabe isso? E já o da Karine, que é a outra amiga minha, ela não, o professor já abraçou assim com força mesmo e falou, não, você vai se dar muito bem, as crianças, elas aprendem rápido e outras coisas. Já o do Guilherme, já não, ele já fez o estágio em escola particular, só que dele, ele já falou assim que era muito diferente, os professores, eles dependiam muito dos alunos, querendo ou não, e aí eles se viam obrigados, onde os alunos, eles meio que eram um pouco mais arrogantes, né? Eu posso porque meu pai tá ali pagando, então você tem que me dar assim o ensino do que eu desejo, não do que é necessário, entendeu? Porque às vezes, em questão de conhecimento, é isso. Você olhar para o aluno e falar assim, olha, analisar o que ele aprendeu, ver como que você pode auxiliar ele, né? E assim colocar isso em prática. Mas muitas vezes o aluno, por conta dos pais, eles querem algo que não necessita, né, naquele momento, que não vai agregar na vida dele naquele momento. E aí, esse ponto é onde choca a gente um pouco. Você recebeu essas informações, né? Sim, estágio. Você sabe que quando você pisar na sala de aula, se deparar com a sua turma ali, talvez você sinta as 3 coisas ao mesmo tempo. Talvez você não sinta nada, talvez você sinta uma delas. A grande questão, acho que o Rafael vai poder falar melhor que eu até. Da experiência. É você estar lá, é você sentir, você ver, é você conseguir se pegar no momento da sala de aula e falar, e agora? E agora? Agora é comigo, né, velho? São 50 minutos, pelo menos, aqui, com essa turma, e tem uma frase do professor Leandro Carnal, que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem o professor Leandro Carnal, ele é um historiador famosão, careca, um carequinha, famoso, tem um programa na CNN à noite. O professor Leandro Carnal, ele fala assim que quem dá aula para um 6º ano é capaz de qualquer coisa na face da Terra. Quem dá aula para um 6º ano é capaz das maiores loucuras. E esse momento, Hannah, você vai ter quando você se deparar ali com os seus alunos, cara. É uma sensação que só você vai poder descrever. Eu espero que você escreva para mim um dia, mande um e-mail, mande um WhatsApp para mim falando, Jefferson, olha, foi assim. Eu senti exatamente dessa forma aqui, quando eu pisei na sala de aula. Eu vou voltar um pouquinho na minha história, rapidinho, porque parece que eu já caí na faculdade, né? Mas tem um momento antes, que eu já falei aqui para vocês, que foi onde eu me vi lecionando. E olha que engraçado, olha como é que as coisas estavam preparadas no meu caminho, ó. Eu fiz o meu catecismo, o que isso tem a ver, né? Vocês já vão entender. Eu fiz o meu catecismo um pouco mais velho.
Eu fui fazer a minha primeira comunhão um pouquinho mais velho, já próximo ali dos meus 15 anos. Diferente da criançada que faz mais cedo. Fiz minha catequese, me destaquei muito, era inteligentão, né? Até porque era um pouco mais velho que a criançada, e adorei aquele universo ali da formação da igreja. E eu era tão bom aluno que logo na sequência, logo depois, 1 ano, 2 anos depois, eu me tornei catequista. E aí que entra a minha história como professor. Eu me tornei catequista numa capela, num bairro lá em Franco da Rocha, que estava construindo, a capela estava sendo construída, o bairro estava construindo a sua capela. E onde eram dadas as aulas de catequese? Adivinha, Hannah? As aulas de catequese eram dadas Nas salas de aula? numa sala de aula, numa escola. Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura. A minha aula de catequese, ela era dada numa sala de aula de uma escola estadual, porque a capela estava em construção. Então, uma boa parte do tempo da minha fase como catequista foi com giz e lousa, aquela lousa gigantesca, numa sala de aula gigantesca, e eu lecionando a catequese para os meus alunos. Tem aluno, eu estava no WhatsApp agora com uma mulher, né, da época, que foi minha aluna de catequese. Eu estava com ela aqui no WhatsApp, ela estava me mandando um link de uma palestra lá para eu assistir. Ela foi minha aluna de catequese. Aluna de catequese, eu era professor, porque era a lousa preta, a lousa cinza ali, o giz na mão, e aí me deu um despertar, Hannah, que eu acho que é o que você vai ter, que foi assim, caraca, velho, como é gostoso falar para alguém, explicar alguma coisa para alguém, ensinar algo que a pessoa não sabe. Tinha um pouco de história, a gente falava da história dos formadores da Bíblia ali, até tem um paralelo com a matéria de vocês, quando a gente estiver falando dos hebreus aqui. Gente, eu não sou fanático católico não, viu, Rafael, viu, Hannah? Fica tranquilo, tá? Não sou não. É que a minha história passa por aí, né? A minha história tem um contato, e a história da educação também acaba passando muito pela igreja, de alguma forma, né? Hoje eu nem tenho mais essa fé tão grande como eu tinha na época, eu já não sou catequista há muito tempo. Mas o que me fez ser professor, foi eu ter pisado numa escola como catequista. Talvez se eu tivesse ido para uma capelinha, um lugar específico dentro da capela onde as pessoas ensinavam a catequese, e não numa escola, talvez eu não fosse professor. Talvez. Porque foi tudo muito numa sequência muito grande, muito rápida, assim, na minha vida. Eu, com 17 anos, 17 para 18 anos, quando fiz meus 18 anos, eu estava na faculdade de licenciatura. A galera me zoou pra caramba. Super novão, igual vocês estão novos aí. Eu gosto de ouvindo o Rafa e ouvindo você, Hannah, dá para perceber que vocês são mais maduros hoje do que talvez eu fosse lá atrás na minha formação. Talvez porque essa pequena diferença de idade aí, e essa minha imaturidade ficou muito aparente, né? Então era tudo muito passional, né? O lecionar era passional ao extremo para mim. Bom, comecei a lecionar 18 para 19 anos, eu já 19 anos, vai. Os meus 19 anos eu já lecionava. 19 anos de idade eu estava numa sala de aula, vocês vão estar um pouco mais velhos aí. Eu com 19 anos já dividia, já dava aula de desenho geométrico na época, num bairro afastado, um bairro pobrezinho, longe, na divisa entre Francisco Morato e Franco da Rocha. Periferia, Barra Pesada, coisas assim, mas era tudo muito apaixonante, lecionar era muito apaixonante, era muito instigante. E, cara, e assim, eram descobertas minhas, no olhar que eu via do meu aluno. Não sei se eu consigo definir isso para vocês, também vocês vão ter que sentir. Mas, assim, eu me sentia vibrante, me sentia muito bem
porque eu recebia o olhar do meu aluno de aprovação. Você consegue entender isso? A coisa assim, pô, você está ensinando um cara a fazer algo, e ele aprendeu a fazer aquele algo que você ensinou, e esse processo, para mim, era muito excitante, era muito legal, era muito legal. Caraca, o cara tá realmente aprendendo aquilo que eu tô ensinando, que louco que é isso, que maluco. Porra, eu sou professor, então, desses caras. E, meu, que viagem gostosa que foi. E aí, quando eu me vi fazendo análise de sistemas, aí voltando já para aquela parte da história onde eu parei, eu falei, caramba, eu tô indo para uma área que nem gosta de mim, uma área que eu não vou ter, eu só vou ter o dinheiro, só vou ter o dinheiro, né? Vou ter muita grana, né, trabalhando como analista, mas eu vou perder o que eu tenho de melhor, que é ensinar. E aí eu tô falando de 95, eu já tava com 3, 96, 4, 97, 5 anos, até eu me formar em 98, em 98 eu já estava no meu 6º ano letivo. Então, eu já conhecia os meandros da educação, eu já estava nos melhores colégios, então eu já fui me encaminhando os colégios que eram melhores ali, para onde eu tinha alunos que poderiam me devolver muito mais. Então, numa época que eu podia escolher. E esse curso de análise de sistemas me deu um diploma da graduação, coisa que eu não tinha pela licenciatura. Eu tinha meu diploma da licenciatura, tenho até hoje aqui, mas ele não me dava a graduação, porque ele foi de 2 anos, né? Então, o curso de análise de sistemas me deu a graduação, e aí o ano foi 95, 96, 97, 98. Em 99, logo na sequência, em 99, eu voltei para Oswaldo Cruz para fazer um curso de complementação pedagógica. O que que era esse curso? Como eu já tinha uma graduação, eu podia fazer uma complementação pedagógica para me tornar professor. Então, ao invés de eu fazer os 2 anos que faltavam lá atrás, eu fiz em um ano só. E aos sábados. Olha que beleza. Não era todo dia. Era um ano aos sábados, e era a tal, o que a gente chamava na época de complementação pedagógica. Então, eu tenho um terceiro diploma, ó, eu tenho a licenciatura curta, eu tenho a análise de sistemas, e agora eu tenho, em um ano, só de sábado, um diploma de complementação pedagógica com a licenciatura plena em matemática. Olha que maluco, olha que coisa louca essa formação. Então, eu tinha a licenciatura curta, passei a ter a licenciatura plena, o que me dava direito a lecionar no ensino médio e me dava direito a fazer o concurso público. E aí eu lembro que ao longo da minha carreira, aí fui para o ensino médio, dei minhas aulas lá, aí dei biologia, dei matemática, dei língua portuguesa. No momento da minha vida, acabei lecionando língua portuguesa também, que a escola precisava de professor. Vai quem tem, vai quem está disponível. Era difícil lecionar língua portuguesa, bem mais difícil. Biologia, para mim, era muito difícil também. A Hanna, você é dessa área, né, Hanna? Biologia, cara, eu lembro de lecionar botânica, que era uma matéria da 6ª série, botânica, como tinham nomes de planta, como tinha nome de semente, e aquilo foi me incomodando. E matemática, para mim, era muito mais, a minha cabeça era da matemática, e vinha da matemática lá da informática, né? Então, lecionar matemática estava mais próximo de mim do que lecionar engenharia não, lecionar biologia. Biologia, para mim, era um universo gigantesco. O que eu mais gostava da biologia era a genética, que sim tinha muito pensamento matemático envolvido ali. Ó, tô caminhando na história, comecei lá em 92 e já tô em 99. A partir daí, eu só leciono, né? Só leciono, eu não faço outra coisa, né? No trabalho, né? Só dou aula. Só leciono, mas ao mesmo tempo eu tento me movimentar na carreira fora da sala de aula, na carreira de informática. Faço uma situação de informática numa empresa, faço uma outra aqui. Em alguns momentos até deixei o estado para me dedicar à área de informática. Comecei a lecionar também no colégio particular, Hanna, e aí me modificou, assim, radicalmente, Eu lembro que o ano era 2003, foi quando eu peguei o meu primeiro colégio particular mais sério, assim, que pagava bem mais, pagava uma grana muito maior que a grana do Estado,
E aí eu peguei muita aula nessa época, eu trabalhava, sei lá, 60 horas por semana. Trabalhava muito, 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 muito. E trabalhava longe, então tinha transporte de trem, voltava para Franco da Rocha para lecionar. Assumi concurso público no estado nessa época e abandonei por causa do colégio público. Olha que doideira. No colégio público ou no colégio particular. E aí, nesse momento em que eu estava no colégio particular ganhando uma bela grana, eu falei, eu vou fazer algo diferente. Já que tá difícil eu ir para a área de informática e abandonar a educação, eu vou seguir a minha carreira verticalmente. Então, eu vou para o mestrado. Eu vou para o mestrado, depois eu vou para o doutorado e vou subir a minha carreira verticalmente. Não mais horizontalmente como estava sendo, né? Ficar ali, ensino médio, fundamental, colégio particular, colégio público, ali. Não, eu vou seguir verticalmente. Eu vou para o mestrado, porque aí eu posso tentar atingir as aulas no ensino superior. E fui fazer PUC. Fui fazer PUC, fiz a PUC de 2005 a 2007, foi maravilhoso, foi fantástico. E fiz meu mestrado, foi muito difícil, paguei do meu bolso, olha que coisa linda, paguei do meu bolso o meu mestrado, não precisei eu até teria, como professor do estado, eu até teria efetivo, eu até teria direito à bolsa e tudo mais, só que eu teria que pagar um pedágio depois, e tudo mais. Não sei nem se o Estado mantém ainda esse programa para professores que querem fazer o mestrado, né? E financeiramente, a diferença de quem tem um mestrado para quem não tem é muito pequena no Estado. É quase irrisória, né? Porque a maior parte da galera que faz o mestrado sai do Estado, né? Vai para outra área. Bom, o ano é 2007. Em 2008, assim, coisa de Deus mesmo. Em 2008, eu recebo um convite de um coordenador para lecionar numa faculdade como professor convidado do curso de pós-graduação de uma turma que a minha irmã fazia, que era aluna na parte, olha que mundo pequeno. A minha irmã era aluna num curso na faculdade Uninove, e a sala dela estava precisando de gente para orientar os trabalhos na pós-graduação. E aí eu conhecia essa galera, porque a gente já tinha ido no churrasco junto lá, eu conheci os alunos da sala, esses alunos foram até o coordenador e pediram para que eu fosse para lá. E aí o coordenador me pediu para escrever a ementa de um curso que eu amei, que era um curso de laboratório de matemática. Ana e Rafael, laboratório de matemática. O que era o curso? Eu incentivava os meus alunos a montarem, que era uma das coisas que a gente poderia pensar aqui de alguma forma, montarem experimentos matemáticos. Experimentos matemáticos. Então, os caras tinham que criar uma aula que não havia sido dada ainda. Um jogo, uma dinâmica diferente que não havia sido dada. E foi fabuloso, foi maravilhoso. Então, eu passei um ano, basicamente, nessa pós-graduação e ganhava uma bela grana, porque era professor convidado, ganhava muita grana. E aí chamou a atenção da graduação. A graduação da faculdade me chamou para lecionar. E aí eu me vi lecionando no ensino superior, já com o mestrado na mão. No ano de 2009, eu assumo as minhas turmas no ensino superior. E aí eu já me descolo totalmente do ensino básico. Ainda fiquei ali mesclando no meu primeiro ano de ensino superior. Eu trabalhava como um assistente técnico pedagógico da diretoria de ensino de Caieiras. Eram aqueles professores que vão ajudar nos cursos, tudo mais. Mas aí acabei abandonando tudo de vez, tudo que vinha do estado, tudo que vinha do colégio particular, e me dediquei única e exclusivamente, desde 2009, ao ensino superior. Então, desde 2009, eu leciono no ensino superior. E no ano de 2019, eu fui demitido dessa faculdade. Eles fizeram um corte. Bom, as faculdades vêm fazendo um corte ao longo dos anos, né? Um corte gigantesco. Inclusive, uma boa parte da galera da FAM veio dessa turma da Uninove, né? A gente já se conhece de lá. O Maeda, por exemplo, acho que a Rafaela comentou do professor Maeda, foi meu colega da Uninove em todo esse tempo que eu estava lá. O professor Maeda também estava como professor. O professor Fábio também, que é o professor coordenador de vocês. Então, a
A gente se conheceu lá, nesse ambiente dessa outra universidade. Aí foi todo mundo mandado embora numa pancada só. Estejam preparados para isso, tá? Como professores. E aí a gente foi se encontrar na FAM. O Maeda já como coordenador, e aí no ano passado, o ano de 2020, eu recebi eu trabalhei na Anhanguera um tempinho, trabalhei num outro colégio, no Campos Sales da Lapa, ali um tempinho também, até que eu voltei voltei não, né? Voltei a trabalhar com essa galera da Uninove na FAM desde 2020. E aí, com uma semana que eu tô na FAM, uma semana, não, duas no máximo, vai? Não, uma semana. Dei aula no dia 5 de março, dei aula no dia 12 de março, há uma semana. No dia 13 de março, a gente para tudo e vem para o mundo virtual aqui. E teve aluno que eu nem conheci presencialmente, pra vocês terem ideia. Conheci uma turma ou duas presencialmente, e o resto da turma toda foi no modo virtual. E estamos aí nesse modo virtual, que parece que não vai acabar nunca também, né? Parece que é eterno. E tô aqui. Caraca, que história. Deixa eu beber uma água. Fala aí, Rafael. É de chorar essa história, não é? É emocionante. Bacana. Aí, ó. A história é bacana. Gostei. Vocês conseguem... Sabe por que eu conto essa história? É uma história tão longa. Mas vocês conseguem se ver na minha história? Conseguem se ver passando por etapas que eu passei também, Hannah e Rafa? Não sei dizer, porque cada pessoa tem um histórico diferente, escolhas diferentes, né? Uma época diferente. Então, um exemplo, se fosse lá no passado de muitas coisas que o senhor fez, né? Algumas eu tomaria realmente partido, eu iniciaria, tem outras que não, né? Mas depende muito. As escolhas, as ofertas, É essa palavra, Hannah, escolhas, né? isso. E as opções que temos naquele momento. Muitas vezes tem coisas que a gente não decide naquele momento, mas que é o certo. E lá na frente, quando a gente realmente está pronto para aceitar aquilo, abre um paraíso de mundos, vamos dizer assim, né? Tem outras que não. A gente simplesmente aprende e só tem o conhecimento daquilo que é para propor uma experiência própria, né? Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para vocês dois. Pode E falar. uma pergunta que talvez não tenha resposta hoje, tá? Ou droga. Talvez. Talvez. Não, que você vai ter que pensar, e eu não sei se você vai ter uma resposta pronta e definitiva. Mas vamos lá. Pergunta para vocês dois é a seguinte: vocês estão prontos para lecionar? Realmente, a resposta agora, no momento, pronto, agora eu acho que não. Eu sou o dono da escola que vai contratar vocês dois. Vocês estão prontos para lecionar? Bom, eu acho que... Sim, eu acho que eu me considero pronto, mas eu acho que todo dia é um dia de aprendizado, né? Então, acho que... Pretende lecionar o quê, Rafa? Biologia. Tá. Hanna também, né? Sim, a gente tá no mesmo ramo ali. Vocês viram que eu coloquei um pé na biologia, na minha história? Vocês perceberam? Eu Sim. tinha um pezinho na biologia, só que eu não tinha a formação de biologia que vocês têm aí, né? Eu tive que fazer primeiro matemática com ciências, né? Ciências físicas e biológicas, 2 anos disso. Então era um pouquinho de biologia, era um pouquinho de física, era um pouquinho de matemática, era um pouquinho de um monte de coisa, mas um pouquinho de cada coisa. Se eu quisesse me aprofundar depois, aí sim, eram 2 anos intensos com biologia. E aí eu tinha uns professores feras, um professor judeu lá, o Chaim, que era, nossa, o cara, bom, também não sei se é motivo de elogio hoje, né, com as tecnologias de hoje, mas o cara escrevia, Hannah e Rafa, ele escrevia umas 3 lousas, escrevia de cabeça umas 3 lousas, desenhava o que tivesse que desenhar, células, vai, e cada corpúsculozinho da célula, ele desenhava à mão, sem consultar absolutamente nada. Nossa, professor, mas também o cara tinha uns 80 anos de sala de aula, né? Era isso. E era bem isso mesmo. O Chaim faleceu um pouco tempo depois que ele lecionou para mim. Já era um senhor de idade mesmo. Mas ele tinha as aulas todas sequenciadas já.
que era uma prática que a gente tinha a gente que é professor de muito tempo tem, né? Bom, vocês acham importante aprender a história da educação? Sim, porque para você poder ensinar para um aluno, né, algo, você precisa ter conhecimento. Então, para você ter conhecimento, você precisa compreender primeiro as suas origens, né? Um pouco daquilo que você ainda não compreende. Porque a história, muitas vezes, as pessoas falam assim, é só o estudo do passado. Não, muitas vezes é o estudo de si mesmo, né? Como que você nasceu? Como que você cresceu? Qual é as suas experiências? O que você aprendeu com isso? Qual foram seus erros? Qual foram suas escolhas? Isso é toda uma parte de uma história, né? Querendo ou não. Então, agrega muito a gente, tanto agora como também no futuro, para você poder passar para uma criança que aquilo ali sim também é importante. E você, Rafa, você acha que é importante? Sim, eu acho que é muito importante para você conhecer, para você entender o presente, você precisa conhecer o passado. Então a gente precisa tendo base, né, do como que se deu a evolução da educação e como está evoluindo, né? Hoje a gente está numa nova era da educação que vai impactar muitas pessoas. Vai. E eu tô abrindo um sorriso aqui enquanto você tá falando, porque tem algo que tá acontecendo hoje, no presente, que é muito engraçado, cara. Eu vou abrir daqui a pouquinho para vocês. Deixa eu abrir aqui uma tela para vocês. Vou numa janela aqui, ó. E aí eu só vou pedir para vocês falarem para mim aí no áudio se vocês estão vendo a tela. Sim, Estão vendo? tô vendo, Sim? tô vendo. Sim? Sim. É um material, é um e-book que tem aí no nosso material. E eu vou trabalhar com ele. Eu queria mostrar uma coisa engraçadinha aqui para vocês. Quer ver só? Acho que tá no 2. Aqui não, esse aqui serve, ó. Esse aqui serve. Eu vou aumentar a tela. Vocês estão no Note ou vocês estão em celular? Notebook. Eu também. Então dá pra vocês verem numa tela grande, né? Vocês estão vendo aqui um hieróglifo? É uma pedra ou uma madeira ou um osso que foi talhado. No caso, provavelmente é uma pedra pela formação. Isso aqui foi encontrado lá na Mesopotâmia. E tem um sistema de numeração, tem um sistema de escrita. E aí, pedras de argila também, né? Tinham essas. Aqui é uma tábua de argila, tá vendo? Com essa escrita cuneiforme aqui. Mas vocês conseguem perceber que existe um desenho? Existe uma comunicação por desenho? Dá para perceber isso? A gente, obviamente, não está entendendo a mensagem, né? Não é isso que eu quero que vocês traduzam o que está escrito, não. Mas a forma como está sendo passada a mensagem, vocês conseguem perceber? Sim, dá para ver que tem um processo, né? Deve existir uma lógica para quem fez isso, né? A gente deve identificar números e tudo mais. A gente da matemática consegue estudar o sistema de numeração com esses símbolos todo e tudo mais. Tá bom. Agora olha aqui, ó. Vou parar de compartilhar. A gente se comunicou por um entalhe numa tábua de argila, né? Agora dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Parou de compartilhar lá, voltei para cá, tá? Só me dá um salve se vocês estão me vendo de novo, hein? Aliás, deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar de novo, porque eu quero a tela do Canvas aqui, ó. Vou compartilhar de novo. Quero a tela do Canvas. Eu vou passar aqui na tela do Canvas rapidinho, tá? Ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo a telinha do Canvas, não? Sim. Dá para ver a telinha em branco aqui. Eu dando boa noite para vocês, dando link, os nomes de vocês aqui. Olha agora aqui, olha agora, olha agora. Agora eu tô aqui no Canvas e vou fazer o seguinte, ó. E vou colocar para vocês uma mensagem. Só sair daqui. Vou colocar para vocês uma mensagem. Não vou conseguir. Vou conseguir, acho que eu só conseguiria. Peraí, eu consigo se eu fizer isso aqui, ó. Não, ó, mas eu já tô aqui. Por
que ele não quer deixar eu fazer? Eu queria simples aqui, ó. O que eu queria era colocar... Ele não deixa. Ah, ele não deixa porque eu tô compartilhando? Deve ser isso? O que eu queria era simples, galerinha. Eu queria colocar uns emojis aqui. Só para vocês poderem entender, ó. Eu ia colocar... Coloca 2 pontos e um parêntese de... Ver se vai. Como é que ele foi? Não, tudo bem, tudo bem. Quando a gente está aqui mesmo, naturalmente, no Canvas, é possível, tá? O emojizinho. Então, não deu, não tem problema. Aqui no Meet, eu não sei se eu tenho direito ao emoji. Ah, eu tenho também. Eu tava no Meet o tempo todo. Eu não tava no Canvas. Tá, mas estando no Meet, como é que eu coloco o emoji? Também não sei. Não sei colocar. Tudo bem, vai, deixa pra lá. Mas o que é o emoji hoje para vocês? Se eu coloco um coraçãozinho aqui, o que eu tô tentando dizer? Um amei? Amei para alguma coisa, né? Amei a presença de vocês, amei conhecer a história de vocês, amei a interação que vocês estão fazendo comigo. Cara, o emoji hoje é a escrita cuneiforme lá de trás. Tenta imaginar uma página de WhatsApp de vocês, cheia dos emojizinhos, impressa, e que, sei lá, alguém no futuro, daqui a uns, sei lá quanto tempo, 60, 70, 80, 90 anos, descubra o WhatsApp de vocês hoje, cheio dos emojis. É muito louco, né? A história da nossa educação parece que ela vive desses ciclos, né? Então a gente brigou tanto, a gente pega uma parede lá, egípcia, cheia dos símbolos, dos desenhos, e que ninguém entende nada. E olha o WhatsApp de vocês, cara. Olha o WhatsApp da galera mais nova aí que vocês. Eu, por exemplo, que sou mais velho que vocês, eu recebo alguns emojizinhos, eu tenho vontade de perguntar para a pessoa do que é que se trata aquele desenho. O que ela queria dizer com aquilo? E aí eu não pergunto com um pouco de vergonha, né? Porque às vezes que você não quer passar essa vergonha no contatinho, né? E aí a pessoa te manda uns desenhos e fala, caraca, a pessoa tá feliz ou a pessoa não tá feliz? Então, para vocês é engraçado, né? Porque para vocês é natural, é uma linguagem natural. Para mim, não, cara. Para mim, ô Rafa, eu sou da época do Atari, pra você ter ideia. Então, eu não tenho. O Rafa nunca deve ter ouvido falar de Atari, né? Não, já ouvi sim. Eu sou da época do Atari, eu não consigo jogar um videogame com aquele monte de comando que vocês têm hoje nos videogames de hoje. Então, estudar a história, como vocês falaram, é interessante para a gente ter um olhar de hoje, mas com respeito, né? Com carinho e com. Se a gente puder meditar um pouco do que era ensinar, ou como a educação foi formada no momento em que nem a escola existia, né? A gente conhece, vocês conhecem a educação formal, essa educação onde as ciências foram separadas, então a gente estuda compartimentadas, né? Hoje a gente só estuda matemática, a gente só estuda filosofia, a gente só estuda ciências, aí abre biologia, a química, a física, a gente só estuda letras e línguas, tudo compartimentado, né? E se a gente voltar no tempo, sei lá, Sócrates, Pitágoras, a gente tinha um mentor e a galera aprendendo ali em volta. Pô, às vezes eu sinto uma vontade imensa de ter passado por uma situação assim. E acho que vocês devem ter os seus professores que vocês admiram imensamente ao longo da vida de vocês, né? Tem aquele professor ou professora que aquece o coração de vocês quando vocês lembram, né? Tenta imaginar agora esse professor, essa professora vestida com um belo manto branco, um saiote branco, e vocês ali como seguidores desse mentor, dessa mentora, numa época, numa Grécia antiga, por exemplo, tá numa ilha maravilhosa lá na Grécia. Cara, isso era educação. Volta, imaginem vocês entalhando a argila de madeira lá na Mesopotâmia, sem entender muito bem o que está acontecendo ali, o que você quer registrar, como você quer registrar. Volta mais no passado. Volta mais no passado e tenta imaginar você desenhando numa parede, criando o que a gente chama de arte rupestre, você desenhando figuras, símbolos, animais,
na madeira tentando contar uma história para alguém ou tentando registrar aquilo que você viu durante o dia. Imagina vocês sendo a pessoa que desperta aquela ideia de pensamento. Você fala, caraca, eu estou pensando, minha cabeça está conversando comigo mesmo, eu vou registrar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu vi. E assim, a gente está no mundo de tecnologia, hoje a nossa aula é online, a nossa aula é virtual, vocês não estão tocando o braço do professor, vocês não estão nem me vendo, vocês não estão olhando os meus olhos ali no presencial. A gente está a uma distância. Vocês estão onde falando nisso? Hannah e Rafa, vocês estão onde? Eu tô em casa. Mas onde? Onde? Em questão de localidade, Isso. Mauá. Mauá. Que Mauá nisso, né? Longe pra caramba. Ô, Rafa, você tá onde? Eu sou do Grajaú. Nossa mãe. Nossa mãe. Vocês perceberam onde vocês estão? A distância que vocês estão? Eu tô na zona norte de São Paulo, tá? A gente tá bem longe do senhor. Cara, a gente fez um triângulo em São Paulo, né? Mauá e Grajaú estão bem distantes um do outro também, não estão? 2 horas quase. Não, 2 horas e pouco. Porque Caraca. eu trabalho, né, no Morumbi. Caraca, você trabalha mais perto de onde o Rafael tá agora do que da sua casa, né? Você trabalha onde, Rafa? Eu trabalho na Vila Madalena. Ah, tá, você trabalha mais pra cá. Você trabalha mais perto de mim e da FAM. Vocês conhecem o campus da FAM? Sim, eu conheço. Tá, é Campus Moca de vocês? Não, Campus Paulista, né? É o Paulista. Campus Paulista. O próximo pra mim é o Moca, mas como eu já tinha iniciado na Paulista, eu vou permanecer. E o Campus Moca é lindo, viu? Eu Não sei sei, se eu vocês conhecem ali. fiz o PI lá, fiz meu É PI lá, lindo. Aquele lugar é fantástico, né, Hannah? sim. Aquele lugar durante o dia é maravilhoso, maravilhoso. Bom, Fazer o da Paulista também assim. dois ali na Paulista, né? Tem o da Bela Sintra, onde a gente fica, E da a Augusta. engenharia, e aquele da Augusta ali, que também é bacana, perto dos cinemas ali, os bares, ali é legal. Bom, cara, eu tô adorando esse primeiro momento aqui. Não sei se a gente consegue repetir essa mesma vibe depois, né? Mas que legal. Que legal se a gente puder trocar. E Hannah e Rafa, vocês perceberam que eu sou um cara igualzinho a vocês, né? Eu Sim. fiz questão de deixar minha câmera aberta aqui, mostrando a minha casa, cadeira, cachorro. A Janis Joplin tá dormindo ali, eu ia mostrar ela para vocês também. Já eles latem, saem latindo igual uns malucos aqui. Eu queria que vocês percebessem que, embora eu seja professor de vocês hoje, a minha história, ela começou exatamente como começa a história de vocês. E eu gostaria que vocês me vissem como alguém que está só alguns passos na frente nessa caminhada aí, mas que a gente está trilhando o mesmo caminho, a gente segue o mesmo itinerário, como diz a Lumena, né? A gente segue o mesmo itinerário. O meu itinerário, ele bate com o itinerário, gente, eu tô falando igual aquela maluca, bate com o itinerário, para quem não tá entendendo, é o Big Brother que eu tô repetindo aqui, tá? Ele esbarra em vocês, tá? Em algum momento. Eu pego trem, Mauá tem, a locomoção de Mauá é trem também, né, Hannah? Não sei se você vem de carro ou não, mas a maior parte da galera aí pega trem, né, velho? Sim, não, mas pior que aqui a estação, ela é meio vazia, assim. O único problema é que o trem daqui é uma bosta. Que ele anda muito, mas muito devagar. Se a pessoa ela tem paciência, ela anda num trem daqui. Mas eu acho que da linha Rubi é pior. Agora que eles fizeram um novo trilho, é o que vai do Brás, que vai direto, né, pra Jundiaí, se não me engano. Sim, tem isso mesmo. Me fala uma coisa, como é que é a sua locomoção de Mauá para Em o dias normais, Morumbi? É, olha, no caso eu pego a estação, saio de casa, vou pra estação, da minha casa pra estação é rapidinho, é uns 10 minutos, 10, 5 minutos. E da estação de Mauá, vou até Tamandatei, paro em Chacra Clabim e você vou pode pegar até, a linha verde, né? sim, aí eu vou até Santa Mara eu pego a linha Esmeralda.
Ou eu vou Ah, andando pela Brooklyn. ou seja, é um bom tempo de leitura dentro do trem, né? Dá pra ir lendo bacana, não é nem apertado nada, é super de boa. Só o trem não, da Esmeralda quando eu pego, ou da linha verde, que é o metrô. Ô, Hanna, a minha formação muito parecida, muito parecida. Eu passei um bom tempo pegando o trem em Franco da Rocha Luz para ir para o Bom Retiro, desci a pé ali a Rua Prates, Parque da Luz ali. PUC era trenzão até a Luz também, dava para subir. Não tinha esses metrôs linha amarela que tem hoje, né? A gente subia toda a parte da Ipiranga e o comecinho ali da Consolação, que é onde ficava o campus de matemática. Bom, Uninove, dei muita aula em Santo Amaro, então aí sim pegava a trilhinha amarela, quando morava em Franco, depois vim morar aqui aqui no Lausanne, onde eu moro, e aí é ônibus, metrô linha azul, aí metrô linha amarela, ou metrô linha vermelha, na época que era Vila Maria, ou 2 ou 3 ônibus para eu me locomover para onde eu precisava, então não tem muito o que fazer. O seu é diferente, Rafa? Grajaú não é muito diferente, né? Então, eu vou até o terminal Grajaú, e de lá eu pego até a. Vou direto até a estação Cidade Universitária e subo andando até a Vila Madalena, dá uns 20 minutos andando. Certo, certo. Não tem. Tá vendo? A gente se esbarraria nesses lugares. Se esbarraria. Eu acho que mesmo se eu tivesse carro aqui, não tenho, mas se eu tivesse um carro aqui, eu não sei se eu ia me jogar dirigindo no centro. Então, muito provavelmente eu ainda ia continuar no ônibus, no metrô, em alguns trajetos aí, provavelmente até para ser mais rápido, tá? Bom, turma, eu quero finalizar com vocês, mostrando para vocês o programa de ensino, o que a gente vai estudar e apresentando um material que eu quero me apropriar, que já está aí em materiais para vocês dentro do campus, tá? Então, ó, eu quero começar primeiro mostrando o plano de ensino. Vou mostrar minha tela toda aqui. Compartilhar minha tela toda. E aí eu quero saber se vocês conseguem ver um Word que vai aparecer aqui para vocês. Ó, quero saber se vocês estão vendo a ementa aqui. Sim ou não? Sim, Não consigo mais ver o chat aqui. Vocês consigo, conseguem ver a ementa? Consegue, consigo, Rafa? consigo. Boa. Ana também? Sim, eu Aí, ficava legal, falando legal. sozinho. Não, relaxa, relaxa, eu faço isso também. Ó, então aqui eu tenho o plano do curso de vocês, disciplina História da Educação. Eu acho que já está disponível aí também em materiais, se não tiver, eu subo ele para vocês. Então a gente aqui, de forma breve, né, que é a ementa, História da Educação, Educação no Brasil nos períodos da colonização, na República e no período militar, a educação no Brasil a partir do século XIX e XX, a educação no século XXI e novas propostas com os meios tecnológicos. E aí, o conteúdo programático aqui dá basicamente aula a aula, né? O que a gente vai fazer. História da educação, no geral, né? Aí começa lá com os primórdios da educação no Brasil, o projeto jesuíta, a reforma de Pombal, o império e a educação, os princípios da Constituição e das leis imperiais, as reformas e debates sobre a educação no período imperial, a educação da República, e aí de 1889 a 1930, depois, de 1930 a 1961, de 1961 a 1996, aí tem um período da entrada de LDB, essas coisas aqui no final, e de 96 para cá, com a nova LDB, anos 2000 e os meios tecnológicos. A gente deu uma condensada nesse 11 aí, pegando de 96 para cá. Ó, que legal, dessa história toda eu me encaixo aqui, ó, só no 11. Do 11 eu trabalhei, lecionei, e posso falar muito para vocês. No 10 eu fui aluno, na maior parte do tempo eu fui aluno. No 11, os pais de vocês também, né, provavelmente estão se encaixando aqui no 10, e no 11 aí sou eu trabalhando, e como professor já, e vocês como alunos aqui nos anos 2000. Bom, vocês perceberam, deixa eu voltar aqui rapidão, vai, que eu esqueci de falar. Como é que eu queria dividir isso aqui? Eu queria que a gente fizesse seminários híbridos,
eu e vocês juntos em cada tema. Mas para isso, eu preciso saber o número de alunos exatamente, né? Para que a gente possa dividir as tarefas aqui. Essa parte de história é muito chata, né? Ficar falando de teoria é muito chato. Então, eu queria dividir com vocês e tentar incrementar algo, sei lá, um vídeo, um trecho de filme, alguma coisa que fosse bem dinâmica, tá? Para que a gente não ficasse parado aqui só analisando textos, slides e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu quero mostrar para vocês aqui no Canvas esse material que é um e-book que a galera está utilizando no EAD, eu queria utilizar com vocês também. Já está pronto, né, cara? O material prontão, já está bem montado. E aí, esses são 4 e-books que tem aqui. E aí, eu queria que distribuir entre vocês também. Mas também não vou fazer isso hoje, não, tá? Tá vendo? Então, começa tudo aqui com educação tribal e pré-história, fecha aqui com os hebreus, tá? Aí, aqui no 2, a gente começa com os gregos, tá vendo? E termina aqui com a educação na Idade Média. E a partir daqui a gente pode entrar em Brasil e começar a falar de Brasil. Esses e-books, eles estão aí no Canvas de vocês, tá? Já estão disponíveis aí no Canvas. Voltei para cá. Já estão disponíveis aí no Canvas e dá para a gente se basear por lá. Então, é um bom roteiro de material fora a bibliografia que tem lá no plano de ensino. A única coisa que eu acho que eu vou fazer é aguardar a semana que vem e ver se a gente fecha os números, né? A gente consegue fechar o número de alunos, e aí na semana que vem a gente distribui as tarefas, né? E aí a ideia, Rafa, eu estava falando para a Hanna e para a Rafaela, né? A ideia era a gente tentar fazer mini avaliações, aula a aula, e aí a gente pode pensar na melhor forma para isso também, para que a gente não precise fazer uma prova final lá na A1 em abril, para que eu possa não precisar de uma prova teórica de vocês, entendeu? A gente vai construindo a nossa nota aula a aula. Eu vou abrir para o debate, eu vou abrir para aquilo que vocês acham melhor e pegar a experiência de vocês ao longo aí do curso de vocês também. Você quer falar um pouco, Hanna? Você que está mais tempo? Como é que vocês têm feito as avaliações dentro do programa? Não compreendi. Como é que vocês são avaliados ao longo do tempo aí no programa? Você que está mais tempo. Então, a nota é composta por 10 pontos. Esses 10 pontos, eles são divididos em 2 etapas, de 5, né? No caso, a primeira prova, que é a V1, no começo, e a V2, que também equivale a 5 pontos. Se o aluno ele não conseguir compor uma nota maior do que 6, aí ele vai ter a V3. A V3, ela compõe a que tem a menor nota. Se ele tirou, vamos dizer um exemplo, tirou 3 em um e 2 no outro, aí ele vai ter que tirar mais ou menos um 3 na V3. Só completar. Para compor. Ele precisa completar, é isso. Ele precisa completar os 6 pontos. E A prática da V3 é essa. Raramente vocês fazem essa 3, né? Porque no começo do semestre, os professores, eles ou eles fazem trabalhos, né? Porque Então, fala da 1 para mim. Como é que tem sido a A1 de vocês? a A1, ela é feita por atividades. O professor ele vai passando atividades ou seminários ou uma questão, vamos dizer, o professor ele passou uma atividade, só que o aluno ele faltou. Então, dependendo do professor, ele dá exatamente 5 atividades. Essas 5 atividades, né, uma é como se fosse um escape. Tipo, ele fez 4, ele teve a pontuação que o professor ele quis. Só que ele tem uma que é para compor. Vamos dizer, ele fez 3, só que para ele ter uma nota, ele faltou uma. Então, ele vai ter a quinta. Isso na V1. Essa V1 que você está dando como exemplo é o que a grande maioria dos professores fez? Porque isso está me parecendo muito pessoal, muito personalizado. Então, isso depende do professor. Tem professor que dá seminário. Seminário, só o seminário, igual. Semestre passado, a professora deu um seminário. Esse seminário equivalia a 4 pontos e uma atividade. A atividade valia 1 ponto.
Aí, se a pessoa fizesse o seminário e atividade, já garantiria os 5 pontos. Perfeito, perfeito. Você viu que eu ainda estou meio na dúvida, né? O que que eu vou fazer? Ô, Rafa, você quer falar alguma coisa de avaliação? Se você tem Não, alguma proposta, como é que você vem sendo avaliado ao longo desse tempo? então, eu entrei agora, né, mas... Não, mas pode falar das experiências anteriores também, não tem problema. Eu geralmente... tô querendo ver se tem alguma novidade aí que eu possa aproveitar. Não, geralmente era seminário e prova normal. Em matérias que davam para ter um debate legal, que não era mais conteudistas, geralmente era seminário mesmo. Tá. Era E nem tudo prova. bem para vocês, os seminários? Vocês já estão habituados? Algo incômodo? Não, tranquilo. Não. Vocês têm a facilidade de estar presente em todas as aulas? Se voltar às aulas presenciais, Não, aqui mesmo, por hora, no online, como a gente está. sim. Sim, Eu sim. saio às 18 do meu trabalho, eu estou trabalhando em casa também. Porque aí sabe qual era a pegada? Eu talvez trocasse os seminários, um dia de seminário, por várias pequenas notas durante. Por exemplo, hoje, vocês dois estão aqui comigo. A gente conversou, tudo bem que não foi uma aula teórica, né? Mas, para mim, vale muito como uma aula de vida, tudo que essa troca que a gente teve. Quero avaliar vocês. Pronto, então eu daria uma nota para vocês, e aí eu ia compondo várias pequenas notas até chegar na nossa 1, e na nossa 1 talvez nem fizesse atividade, Rana, só o conjunto desse somatório. Minha preocupação só é que pensar num esquema como esse num Canvas, onde a galera não tem acesso, onde os acessos ainda estão problemáticos, quebra totalmente essa possibilidade. Então, talvez eu vá no híbrido mesmo, como eu estava propondo, eu lanço o tema, por exemplo, a Hanna vai falar comigo sobre a história dos fenícios, o Rafa vai falar sobre os gregos. Então, a Hanna se preocupa em estudar os fenícios para falar comigo e apresentar a aula comigo, e o Rafa comigo só nos gregos. Então, o Rafa teria um tempo maior aí, uma aula, talvez, para falar dos gregos. Aí uma galera, sei lá, um dos meninos que não vieram hoje aqui, vai falar comigo sobre a apresentação, sei lá, do período Getúlio Vargas, por exemplo, a época da ditadura. Então, vocês compartilhariam comigo a aula, eu e vocês juntos na aula, e aí eu dou a sua nota no final daquele dia. E é uma nota que eu costumo dar, é uma nota minha, você se dá uma nota, quem assistiu te dá uma nota também, e a gente compõe uma nota geral. Dá para entender? Ou é muito radical? Eu achei interessante, gostei. Bem Porque aí, sabe o que eu queria? Qual era a minha proposta? Era te dar um pouco da experiência de sala de aula também, né? Do falar, mesmo escondidinho aí, atrás da câmera, mas do falar, do montar um slide, aí eu vou te dando as dicas, eu vou te dando aqueles toques de melhoria daquilo que você está fazendo, tá? E jamais no sentido de descontar a nota, pelo contrário, né? Mas no sentido de agregar para que você melhore fala, a impostação de voz, o conteúdo que você trouxe e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode definir isso a partir da semana que vem. Pode ser assim? Vamos ver se a gente realmente tem na semana que vem o grupo fechado, tá? Porque por hora realmente eu ainda estou na dúvida. E aí, tudo bem para o primeiro dia? Sim, maravilha. Tranquilo? Rola, se for só nós três também, não tem problema nenhum? Não. Eu não ganho nenhum. Então tá bom. A Rafaela vai aparecer de vez em quando aí. Ô, gente, eu vou encerrar a gravação, então. Deixa eu encerrar já essa gravação. Vou lembrar onde que encerra mesmo, que eu não lembro. Acho que é aqui. Vou encerrar essa... Não é aqui, não? É aqui, nos 3 pontinhos, né? Ó, vou encerrar a gravação. Então, um abraço aí para quem vai assistir a gravação. Encerrei.